Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo análise exclusivo para clientes e para alunos dos meus cursos online. Nesse vídeo eu vou falar sobre a empresa Alupar, uma empresa de transmissão de energia. Você conhece a Alupar? A Alupar está lá na nossa carteira, né? E ela é a maior empresa de transmissão de energia de controle privado do Brasil. Tá? É a maior empresa privada, 100% privada. Tá? Se você for pensar que a Taesa tem uma participação, deixa eu pegar aqui a canetinha, a Taesa tem uma participação majoritária da CEMIG, que é uma empresa estatal. E a outra empresa grande do setor de transmissão é a Eletrobras, tá bom? Então, assim, de capital exclusivamente privado, a Alupar é maior. Aqui a composição acionária da Alupar, 50%, 52% é do grupo controlador e 48% mais ou menos aí do free float, tá? Sendo o FGTS, o fundo de investimento do FGTS, o maior acionista do free float. E os outros 35% são espalhados nos demais acionistas minoritários. Tudo bem? Essa aqui é a distribuição geográfica dos ativos da Alupar. Você pode ver que ela tem ativos até no exterior, aqui na Colômbia, uma linha de transmissão. No Peru é uma central hidrelétrica que está em implantação. E no Brasil inteiro. Tá? São 28 ativos de transmissão, totalizando 7 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo 4.750 já operacionais e 2.200 em implantação. Ou seja, essa linha de implantação vai gerar um crescimento aí na faixa de 50% mais ou menos na receita da empresa. Ela já tem 4.700 em operação, 2.200 é mais ou menos 50% de 4.700, né? Então vai ter um crescimento interessante no parque transmissor da empresa. Além disso, ela tem atividade também de geração, tá, com 580 megawatts já em operação e 107 megawatts em implantação. Tudo bem? Então, são usinas de pequeno porte, hidrelétricas e um projeto de energia eólica. Uma coisa interessante na Alupar é que os ativos dela são novos. Então, ela possui 28 concessões de longo prazo, né, e ativos basicamente novos, ou seja, a concessão na área de transmissão, os ativos têm 30 anos. Tá? Então, assim, depois de 30 anos, a concessão termina, ou tem que ser renovada. Então, se a empresa tem ativos novos, ela tem um grande fluxo de caixa pela frente, né, naquele ativo. Ela tem uma previsibilidade de receita, e as receitas na área de transmissão são protegidas contra a inflação. Então, você tem aí um fluxo de caixa estável e previsível. Esses aqui são os ativos de transmissão, são 28, tá? Da Alupar, já em operação. Aqui são os ativos de geração, tá? São 10 ativos de geração. Pulou aqui. O reajuste contratual das receitas, isso aqui é muito importante, né? Que eu já falei, mas reforçando aqui nesse gráfico, né? 41% do total das receitas da Alupar são reajustados pelo IGPM e 59% são reajustados pelo IPCA, aqui o azulzinho aqui. Tudo bem? Então, ou seja, mesmo com além do potencial de crescimento que ela tem, por conta dos projetos novos que ela tá desenvolvendo, você ainda tem uma garantia que as receitas serão reajustadas pelo índice de inflação. Outra coisa interessante é o seguinte: o foco da Alupar em projetos Greenfield permite à companhia extrair retornos adicionais para os seus acionistas, com riscos de execução mitigados pela sua forte experiência. O que é legal na Alupar é que ela própria faz o desenvolvimento dos seus projetos de transmissão. Ela mesma constrói. Então, aqui, ó, o forte know-how de construção da Alupar reflete, na média, em um CAPEX, ou seja, um investimento efetivo 10% menor do que o estimado pela ANEEL. Então, ela tem uma experiência no processo de construção da linha de transmissão. Tá? Como funciona em outra empresa? Por exemplo, você pega a Taesa ganha lá uma linha de transmissão. Ela subcontrata uma empresa que vai fazer aquele projeto para ela. Ela vai, uma construtora que vai fazer o projeto todo para ela. A Alupar não, a Alupar já pega toda essa parte e ela mesma faz o projeto.
Então, ela consegue reduzir o custo em relação ao projeto inicialmente estimado pela ANEEL. Quando a ANEEL faz um leilão de uma linha de transmissão e coloca lá que aquela linha de transmissão vai exigir um investimento de 10 milhões. Então, se a Alupar ganha aquela linha de transmissão, ela consegue fazer aquela obra com custo 10% menor. Então, lógico, ela vai economizar dinheiro, né? E isso vai gerar mais dinheiro para o acionista, tá bom? Então, por isso que está escrito aqui, extrair retornos adicionais para o acionista com risco de execução mitigados, porque ela é a mesma que faz. Então, ela está no controle da situação, né? Você não fica dependendo de terceiros para fazer o seu projeto. Então, vamos aqui ao histórico de desenvolvimento da Alupar. Na linha letras azuis está o tamanho da rede de transmissão dela. Iniciou aqui em 2006 com 2.800 quilômetros, chegando aqui em 2018 com 4.750 quilômetros de linha de transmissão. Como a gente viu, né, ela tem mais 2.000, né, 2.000 quilômetros em construção. Capacidade instalada. Iniciou a geração em 2010, antes era zero, 68 megawatts, chegando aqui a 580 megawatts em 2018. Como a gente viu, né, tem mais 100 megawatts aí em desenvolvimento. Tá? Então, a Alupar ela tem uma coisa que eu acho legal. Ela atua em duas áreas do setor de energia que eu considero os mais rentáveis, que é a transmissão e a geração de energia. São as áreas que geram mais receita, mais fluxo de caixa, tem um fluxo de caixa mais estável, mais protegido. Tá? Então, ela tem essa vantagem aí. Outra coisa que eu acho interessante nela são os ativos em implementação, em desenvolvimento. Ela tem 9 concessões de transmissão contratadas. Tá? São 2.200 quilômetros de linha de transmissão e 8 subestações próprias. Então, lógico, isso aqui vai gerar uma receita adicional para a empresa que está aqui. Ó. Uma RAP, né? A RAP é Receita Anual Permitida, tá? Uma receita anual de 905 milhões extra. Tá? Quase 50% aí da receita da empresa. Tá? Aqui são as geradoras, a geração e implantação. Como eu falei, tem uma no Peru, tá? E tem a PCH de Antônio Dias aqui em Minas Gerais. Bom, com isso, né, pegando aqui a percentual da Alupar dos projetos, porque o que acontece, né? A Alupar, ela, apesar de ser ela que desenvolve o projeto, ela tem em alguns processos ela fez o leilão junto com outras empresas, então ela tem uma participação percentual no projeto, tá bom? Então, pegando aqui a participação da Alupar em cada projeto, ela vai passar aqui de uma receita de 568 milhões, numa RAP de 568 milhões, vai ter um aumento de 88%, tá? Chegando a 1 bilhão e 72 milhões em 2022, entre 2022 e 2023. Tá? Ou seja, vai quase dobrar aí a sua receita. Tudo bem? Esses 140 milhões aqui são uma queda de 50% devido às concessões que completam 15 anos. Então você tem uma redução da RAP, mas está sendo mais do que compensada, né? Uma recomposição aqui de 646 milhões com os novos projetos que serão implantados. Tá bom? Então, ou seja, a empresa que tem já contratado, é um crescimento contratado. Isso é interessante, né? Às vezes você fala assim, aquela empresa tal, XYZ, tem a capacidade, tem a expectativa de crescimento, mas ela não tem um crescimento contratado, né? Então a Alupar já tem um crescimento garantido. Até 2023 a empresa já tem uma receita que vai crescer 50% pelo menos. Lógico que isso vai se refletir na receita da empresa, no dividendo, no lucro, tá? na geração de valor para o acionista. Aqui você vê o histórico, né, da receita líquida da empresa, histórico de crescimento desde 2009, tá? Que são os resultados do último trimestre comparativo. Margem EBITDA e EBITDA. O que eu acho legal aqui na empresa é a sua margem EBITDA. Né? O que é o EBITDA? Você sabe o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa, tá? É o lucro antes de você pagar juros, depreciação, amortização e imposto, tá bom? Então é como se fosse um lucro operacional, o lucro da operação da empresa.
Então você vê que o lucro EBITDA, a margem EBITDA dela é cerca de 80%, né? É uma margem EBITDA muito alta. Ou seja, de tudo que ela gera de receita, 80% praticamente vira lucro. Então é um percentual muito elevado, né? Você vai nessa linha aqui, ó, tá? Essa linha verde que está aqui em cima do gráfico. E aqui você vê o crescimento do EBITDA ao longo do tempo, mostrando que ele já teve um crescimento, né? E a tendência é que continue essa curva de crescimento. Lucro líquido, que eu acho importante aqui, é essa linha verde, tá? A margem líquida na faixa dos 20%. Você pode perceber, né? Uma margem de lucro alta. A empresa teve lucro aqui, sempre tem lucro, né? Muito lucrativa, né? Teve uma pequena queda aqui, mas depois recuperou também. E nos últimos trimestres aqui, semestre, teve um grande crescimento no seu lucro. Muito por conta também do mesmo efeito que também afetou o lucro da Taesa, que foi o aumento do IGPM, né? O IGPM teve um grande crescimento agora em 2018, e isso afetou bastante o lucro, porque as receitas são corrigidas pelo IGPM. Então, por isso que teve esse crescimento tão grande aqui no lucro líquido em relação ao ano passado, tá? O perfil da dívida, eu acho muito interessante. A empresa tem uma dívida controlada e grande parte da dívida é de longo prazo, tá bom? Você pode ver que ela tem uma dívida que não cresce, né? Uma dívida flat, né? Teve aqui um pico de crescimento, mas já voltou. As empresas de transmissão, elas podem até operar um pouco mais alavancadas, que elas geram muito caixa. Como você viu, né? A margem EBITDA muito alta, a margem de lucro líquido muito alta também. Então elas acabam gerando muito caixa e conseguem até se alavancar um pouco mais, ou seja, pegar um pouco mais de dívida sem se preocupar muito com o pagamento da dívida. Então ela consegue pagar, ter uma boa capacidade de pagamento de dívida. Esse é o cronograma de amortização da dívida, você vê que é de longo prazo, dividido pelos anos aqui. Ó. O perigoso é quando você tem uma concentração muito grande num ano específico. E aqui são as disponibilidades de caixa. Então você vê que ela tem muito dinheiro em caixa, tá? Muito dinheiro em caixa. E as dívidas são, bem ou mal, bem espalhadas ao longo do tempo. Tá? Então não vai afetar muito o caixa da empresa. Essa é a relação dívida líquida e EBITDA, que eu sempre falei para vocês que é o indicador que eu mais gosto para olhar em dívida, né? Dívida líquida e EBITDA, porque o EBITDA é o lucro da empresa, como eu falei, o lucro operacional, né? E a dívida líquida é a dívida menos o caixa. Então você está pegando um indicador mais realista, tá? Ou seja, o que ele está te mostrando? Quanto que a empresa gera de lucro e quanto que ela tem de dívida líquida. Você faz uma relação entre lucro e dívida. Ela vai pagar a dívida com parte do lucro, né? Então é mais ou menos isso. Então você vê que aqui, ó, o indicador 2.4 está bem controlado, 2.3. Esse indicador abaixo de 3 é um indicador bom, tá? Entre 3 e 3,5 exige alguma atenção, mas não é nada espetacular, tá? Não é nada perigoso para o setor aí que ela está, que é o setor de transmissão, como eu falei, gera muito caixa. Aqui é o histórico de dividendos. Ela está pagando aqui 50% de payout em 2017, pagou 50% de payout em 2016. Ela não é de pagar 100% como a Taesa, como outras empresas elétricas, porque ela tem um foco no crescimento, no desenvolvimento de novos projetos. Eu acho, de uma certa forma, isso bom, né? Porque ela paga dividendos, mas assim, ela não esquece de estar sempre investindo em crescimento. Então, eu acho interessante isso. Quando ela tem possibilidade, ela paga mais dividendo, como aqui em 2013, 2014. Tá vendo aqui, ó? Ela pagou um payout de mais de 100%. Tá? Então, dependendo da fase que ela está, se ela está fazendo muito investimento, se ela teve mais oportunidade de participar de leilões e conquistar novas linhas de transmissão, ela distribui menos ou retém mais o lucro. E indicadores históricos. Esse indicador de patrimônio líquido, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, senão você não vai ver nada. Vou botar um preto aqui, uma cor mais escura, azul. Tá vendo? Patrimônio líquido, que é um indicador que eu gosto bastante de olhar para ver se a empresa está gerando valor, está crescendo, né? Isso aqui é um indicador muito interessante, você vê que ela tem um crescimento de longo prazo. Isso aqui são dois indicadores que eu gosto bastante de ver também, a margem bruta muito alta, como a gente viu, né? Na faixa de 70%.
A margem líquida, que é a margem de lucro também, ó, estável nessa faixa aqui. Vou botar aqui entre 15% e 30%, né? Aqui é o PL. Isso aqui é um indicador de preço já, tá? De precificação. A gente pode ver o seguinte, que ela tem um PL muito alto. Nos últimos anos, aqui, né? Alto. E nesse último ano aqui, realmente ela é o que está mais descontado. Na relação preço-lucro. A relação preço-lucro, quanto menor, melhor. Né? Quanto melhor, mais barato, mais descontado está o ativo. Porque ele mostra uma relação entre o preço da ação de mercado e o lucro por ação que a empresa está gerando. Então, no preço atual, é um nível mais descontado em relação ao seu histórico. Aqui, em relação ao lucro por ação, que é já do contrário, quanto maior, melhor. Você tem ação, quanto mais lucro por ação você tiver, melhor para você. Quer dizer que a empresa está produzindo mais dinheiro por cada unidade de ação. Então você vê que também ela está na máxima histórica, né? Ela está somente nesses três aqui, ó. Nesses 3 períodos ela teve um lucro por ação maior. Então, historicamente, ela está muito bem, ó. Você vê que ela está sempre acima. Esse gráfico aqui eu gosto bastante, que ele mostra a relação entre o PL, que é a linha verde, tá? PL, e o lucro por ação, que é a linha rosinha, a linha rosa, né? Vermelha, salmão. Então você vê aqui que a linha rosa está subindo, ou seja, a tendência do lucro por ação da empresa é uma tendência crescente e a tendência do PL é uma tendência decrescente. Estão vendo aí? Então vou voltar aqui para você ver. Ó. Lucro por ação, a tendência vermelha, e a tendência verde é a tendência do PL. Então, isso está mostrando que a empresa está ficando mais barata, né? Ela está gerando mais lucro e está custando menos, tá? Uma relação que eu gosto de ver para ver o desconto relativo da empresa. Aqui também você consegue ver um desconto relativo usando agora o indicador preço por valor patrimonial e o indicador valor patrimonial por ação. Você vê que o valor patrimonial por ação está subindo, ou seja, ela está tendo mais valor de patrimônio por ação e o preço por valor patrimonial está aqui, está caindo. Ou seja, está mais descontada, está mais barata no preço e está com mais valor por ação no VPA. Também indicando aí um desconto no preço. Essa abertura aqui, ó, eu gosto muito de quando tem essa abertura, né? Uma linha vai para um lado, outra linha vem para o outro. Tá? Esse gap que abre aqui está mostrando o desconto no preço da ação. Tá? Então, o preço atual dela, o preço dela em 9 de setembro de 2018 estava em R$ 15,24. Tá? O preço teto da carteira é R$ 16,00 e o preço justo R$ 24,00. O potencial de valorização de cerca de 60% no preço atual. Tá? Então, a área de compra está aí abaixo de R$ 16,00, tá? E o preço justo R$ 24,00. Acredito que a empresa tem grande potencial até de superar esse preço justo aí. Ela já chegou aqui, né, nesse período aqui quase a R$ 22,00, tá? Teve uma queda acompanhando o Ibovespa, um movimento de instabilidade pré-eleitoral, mas eu acredito que com os novos projetos, na implantação dos novos projetos, a empresa também tem expectativas de participar, lógico, de outros leilões, outros processos de aquisição. A gente só está vendo o que já está contratado, né, que são aqueles 9 projetos contratados de transmissão e os 2 projetos contratados de geração. Mas ela ainda pode participar de outros leilões, ela pode fazer aquisições de outras linhas de transmissão, tá? Participar de outros processos, onde ela também consiga aumentar a sua receita. Ela tem muito caixa, tem muita capacidade de alavancagem, ou seja, ela pode tomar dívida para poder investir. Tá? Então, eu acho que a empresa é muito saudável, é um bom investimento nesse preço, tá bom? Então, eu acho muito interessante você olhar com calma e estudar um pouco mais a Alupar. Ok? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço.